dia e iniciaremos a apresentação para mostrar qual o resultado que foi encontrado na formação da logo da ISA Inovação e Criação. Ao longo do vídeo, nós vamos analisar todos os itens e vamos ver o resultado final. Ainda não está apresentado, tá? Que é só o título. Ao longo do vídeo, vamos construindo essa logo. O primeiro passo que foi analisado, né, que foi percebido, é que existem dois polos para formação. Então, eu escolhi alguns elementos em cada um desses polos, o polo masculino e o polo feminino, e juntos eles vão entrar em sintonia e formar a logo final. Para o polo masculino, eu escolhi 3 principais pontos. E para o feminino, exatamente a mesma coisa. Quais foram os masculinos, né? O lado masculino representa o Brasil. Então, eu peguei uma característica do povo brasileiro, que é a alegria, a espontaneidade, a irreverência e simpatia, que é característica do povo brasileiro. A inicial masculina do negócio, que é a letra I. E outro traço do brasileiro, que o brasileiro é conhecido como aquele que acorda cedo, que vai, que trabalha, que luta, que não desiste nunca, né? Tem até a frase que sempre dizem, o brasileiro nunca desiste. Então, a simbologia de alguém sentado trabalhando, representando o polo masculino brasileiro. E o lado feminino, representando o povo chinês, a característica deles. E aí, numa pesquisa, até numa pesquisa relativamente rápida, a gente descobre que uma das características do povo chinês é valorização da hierarquia, valorização à antiguidade, a toda a história deles. É um povo que tem muita história, uma história bem antiga, e eles têm muito respeito, né, a essa história deles. Também tem como característica a obediência, né, aos mais velhos, há um respeito muito grande às pessoas mais velhas, há um respeito muito grande à hierarquia, homem, mulher. É um povo ordeiro, né, pode-se dizer que é um povo ordeiro. Então, tem essa característica, né, que é um pouco oposta ao povo brasileiro, e nós somos mais irreverentes, né, e eles não, são mais centrados, mais concentrados, respeitosos. Então, tem essa característica. Tem a letra C, que representa a inicial do polo feminino. E eu trouxe aqui um elemento da cultura deles para trazer uma sorte, né? Uma representação que é a moeda chinesa, que é usada como amuleto. Ela também vai estar presente na logo. Vamos ver como foi construída? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente construiu um sorriso usando as iniciais, né? Formando aí, é um paralelo. Eu pus esse emoji para fazer um paralelo do que representa esse sorriso, que é um olhinho aberto, outro piscando, né? Um sorriso representando a alegria do povo brasileiro. Dentro dessa formação da logo, né? Também se forma a representação do yin e yang, né? Um símbolo tradicional chinês que representa exatamente a ideia da marca, que é a união de 2 polos opostos, né? Mas que trabalham em harmonia, que é o yin e o yang. Estão aí representados também. Eu dei uma desconstruída na logo só para ficar mais fácil perceber como a logo é composta por um lado masculino e um lado feminino, né, que é a ideia do yang, um lado do dia, da noite, masculino, feminino, né, implementando na marca essa ideia de harmonia, né, dos opostos, trabalhando em harmonia, unidos. Traz também a ideia da tradição chinesa. Tenho aí outra parte compondo, que é justamente o ponto de partida, que são as iniciais da marca. Elas se unem como? Se unem em um abraço. Elas estão unidas de maneira harmoniosa e amorosa. Mas perceba que essa união, além de trazer toda a carga afetiva desse abraço gostoso de união Brasil e China, de amor, ela também traz a ideia de trabalho em conjunto. Perceba como a logo
né? As iniciais unidas formam como alguém trabalhando ao computador, né? Alguém aí de frente do seu notebook digitando. Pus ali o ícone para representar isso, que traz justamente a ideia da característica do povo brasileiro, que é vamos à luta, trabalho brasileiro. Adicionando aquela cereja do bolo, que é um pitado de desejar sorte a esse empreendimento, desejando sorte a essa união Brasil e China. Foi colocado aqui o Hangbao na logo também. Então, chegamos ao resultado da logo. Está aí a logo da IC, Inovação e Criação. Unindo, né, com a marca, né, com o título, fica... Esse é o resultado, a marca da marca. Agora, nós iremos analisar se essa logo funciona. Como faremos isso? Vendo aplicações. Antes de tudo, eu vou apresentar logo as cores institucionais, que eu acho que já deu para ficar bem claro quais foram as cores selecionadas. Nós temos aqui 5 cores institucionais básicas. O dourado, né? O dourado e o verde, que é esse aqui e esse verde aqui. São as 2 cores principais da marca. O dourado traz a ideia de poder, de riqueza. Lembra também a questão financeira, pois no briefing foi dito que as criptomoedas que impulsionaram a criação do negócio, né? Proporcionando a realização desse sonho. Então, e a pedido também dos criadores, do CEO, foi pedido dourado. Enfim, o dourado e esse verde. O verde, ele traz uma sensação para o observador, uma cor harmoniosa, até porque é uma cor da natureza, é uma cor harmoniosa. Ela é a cor que também lembra riqueza. Sim, ela está muito associada à cor do dinheiro, né? A cor financeira. Então, quando a gente associa o dourado e esse verde esmeralda, nós trazemos a ideia de questão financeira, de dinheiro, equilíbrio, poder, riqueza. A união dessas 2 cores lembra o dinheiro, o ouro e as cédulas. Lembra, quem olhar para a marca vai ter essa sensação no seu subconsciente de que é algo que vai melhorar ela financeiramente, é algo que está relacionado com dinheiro. Também está relacionado com tecnologia. Basta você lembrar a cor, que é aqueles sistemas, né? Aquelas placas mães de computador, onde é armazenada toda a informação, elas têm uma base verde com todos aqueles circuitos dourados. Então, eu tenho aí essas 2 imagens que se formará no subconsciente do seu cliente. Ele vai associar a marca à questão financeira e também à questão tecnológica. Para dar um equilíbrio, trazer uma clareza, dar uma limpeza, a gente adicionou o branco. O branco, ele tá como uma das cores principais, eu já vou mostrar adiante, mas ele ajuda a acalmar, né? Porque são cores fortes, o verde, esmeralda e o dourado são cores fortes, para dar uma acalmada. Enfim, como outras cores institucionais, não foi adicionado o preto, porque o preto é uma cor muito contrastante e eu já tenho 2 cores bem fortes. Mas, para ter um contraponto escuro, foi escolhido um verde com um subtom mais escuro possível, para trazer a questão de autoridade. Em situações em que eu vou precisar colocar a marca de maneira monocromática, né, com uma única cor, em tom escuro, opta por esse tom de verde bem mais escuro, que ele traz, ele mescla, né, o preto com o verde, e essa mescla no subconsciente do cliente, ele entende como uma autoridade, porque é uma cor que remete ao preto, né, elegância,
E ele remete também à harmonia do verde, porque tá ali aquele subtom de verde. E a outra cor é aqui o ocre, né? Que é essa aqui. O ocre, ele entra aqui para substituir o dourado em situações que o dourado não puder ser utilizado, porque nós sabemos, né, falando de maneira prática, nós sabemos que nem sempre uma impressão dourada é a mais viável financeiramente falando, ou até mesmo o papel não se adequa à impressão dourada, mas aí a gente tem o ocre que vai fazer essa substituição. O ocre em si, ele traz um pouco em si da questão do dourado, né? Porque ele é um tom que lembra um pouco o ouro, mas ele também tem outras características. No marketing, ele é uma mistura do marrom com o amarelo, né? Que lembra o poder e riqueza do ouro, mas ele traz aquela sensação de segurança e estabilidade que puxa mais para o marrom. Então, quem olha para essa cor sente seguro, entende-se que ali é uma marca de tradição, é uma marca criativa, mas é uma marca pé no chão, que vai, eu posso entrar em um negócio com essa empresa e eu me sinto bem, me sinto seguro. Enfim. Vamos lá. As principais, né? Agora vamos ver as combinações com a logo. As 3 cores principais, que é o dourado, o verde e o branco, formam combinações de logo. Assim, né? Eu posso fazer a alteração da cor de fundo, a alteração da cor da logo. As cores principais e as cores de apoio. Aqui as cores de apoio, quando o dourado não for possível, eu uso essa cor monocromática ocre, como a gente vê aqui na parte de cima, e na parte de baixo, onde eu precisar de uma cor monocromática mais escura, né? Eu tenho aí esse verde bem fechado, mas que tá dentro da paleta. Vamos ver as aplicações agora? Agora eu vou mostrar pra você, na prática, como vai ficar aplicando isso em peças gráficas. Primeiro, eu tenho um adesivo. Suponhamos que você precisa criar adesivos para fechar envelopes, para alguma campanha publicitária que você precise criar adesivos para... bom, aqui agora vai no mundo da suposição. Aí você precisa criar esse adesivo redondo, veja como fica lindo. Tanto aqui no reflexo, né, a gente vê que é um verde mais abertinho. Se por acaso você for criar a sua rede social, porque eu acredito que hoje é a tradição, eu vou dar um zoom aqui agora, para você dar uma olhada como é que fica a foto de perfil. É um perfil fake, tá? Eu criei só pra gente dar uma olhada. Olha a foto, é a foto que fica aqui. Tem também os ícones, né, dos destaques. Enfim, rede social hoje precisa dessa... Ai, deixa eu abrir aqui. A rede social precisa dessa logo. A gente chama essa logo pequenininha... Deixa eu voltar aqui só para dar uma explicada. Essa logo redondinha aqui, que tá aqui, ó. Essa logo a gente chama ela de submarca, porque ela pode ser usada onde essa aqui maior não vai caber. Essa, como ela é grande... Quando você vai imprimir algo que é muito pequeno, se você for ver, esse texto vai ficar praticamente irreconhecível, difícil de ler. Então, a gente usa essa, né, para ocupar o espaço. E ela já vai representar a marca inteira. Então, aqui é a marca e aqui é a submarca. Enfim, vamos voltar lá à aplicação. Aí, eu aplico ela em adesivos. Aqui tá a submarca no adesivo. Também pode ser usada todas as variações de cores. Nas redes sociais, a submarca fica como foto de perfil. Ah, só lembrando, esses íconezinhos aqui, eles estão incluídos no seu pacote, já estão feitos, preparados, são seus já, tá? Você usar na sua rede social, esses 4 aqui. Na papelaria, vamos ver como ficaria a papelaria? Cartãozinho de visita... Eu tenho aqui um envelope, e aqui eu pus com uma impressão em dourado. Porém,
tem situações que o dourado não vai ser possível. O ideal, se não for possível, é que a impressão seja branca, porque dá um bom contraste com esse verde. Aí a gente pôs aqui a marca d'água. Aqui eu fiz uma simulação de um... Deixa eu tentar dar um zoom. De um... Agora vai me fugir a palavra. De um papel timbrado. Tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Que cabe toda a marca grande, né? A marca completa. Mas tem situações que não caberia. Aqui também coube, mas tem situações que não caberia. Tem a marca d'água. Vamos ver a próxima aplicação. A próxima aplicação aqui, ó, eu tenho em uma impressão. Esse tipo de impressão, assim, apertada, funda no papel, chama letterpress. Nela, dificilmente, não fica muito bom quando usa muitas cores, que pode dar uma misturada. Mas aí, ó, usou aquele verde mais fechado e ele fez às vezes de preto, né? Isso, entre aspas, que eu digo, obviamente, e ficou muito bonito. Vamos ver aqui, mas, próxima aplicação. Aqui, quando eu tiver que fazer um post no Instagram, né? Uma panfleto... usando ele no tom mais escuro, ele faz bastante contraste com as imagens e vai ficar bem bonito. Aí, vamos supor que você já criou seu escritório e ele tá aí num prédio muito lindo, que todo de fachada de vidro. Você põe aí o adesivo, fica um efeito lindíssimo, com a cor mais escura. Bandeiras publicitárias, fiz aqui 2 modelos. Vou ser sincera contigo, Isaac, eu achei que ficou muito lindo ela branca, fundo verde com ela branca. O dourado é lindíssimo, é bem requintado, mas ela branca, com fundo escuro, essa daqui. Fundo escuro com ela branca, eu achei que ficou muito bonita. E, por fim, quando você alcançar a sua visão, né, sua visão de marca, que é ter uma grande empresa, e tiver o seu prédio, aí você põe ela assim na sua fachada. Enfim, finalizo aqui a apresentação. Vou aguardar a sua resposta de aprovação, se há ou não modificações. Eu fico imensamente grata pela confiança. Espero que você analise com carinho e fico aguardando as suas considerações.